Bom dia para vocês. Foi legal ver vocês aí. É mais massa desse jeito, né? Então, olha só. O que a gente está vendo, né? Vamos lembrar um pouquinho. Nós estamos vendo peixes, e daí a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala em morfologia, nessa morfologia nós temos diferenciações quando a gente fala em peixes ósseos e quando a gente fala em peixes cartilaginosos. Cartilaginosos, tá? Então é isso que nós estamos vendo, ó. Aqui, ó, eu tenho peixe, esse peixe aqui é um peixe ósseo. Opa, é um peixe ósseo. Também chamado de osteichte, ok? Então você observa o seguinte, a boca dele é uma boca que a gente chama de terminal, ele apresenta opérculo e ele apresenta ânus. Mais uma estrutura. A cauda dele, a nadadeira caudal dele é chamada de homocerca. Porque basicamente a parte dorsal é igual à parte ventral. Tem o mesmo desenho, o mesmo tamanho. Não tem muita diferença. Ok? Por enquanto tudo bem? Vamos lá. Outra coisa, você não observa aberturas na testa, se é que dá para a gente falar assim, né? Mas mais fácil para você entender. Os peixes ósseos não apresentam uma abertura na testa, chamada espiráculo. A gente já vai ver lá no outro. A nadadeira dorsal não é tão proeminente igual é dos peixes cartilaginosos. Tá? São algumas diferenças que a gente consegue observar facilmente, mas hoje vai chover. Certeza que vai chover hoje. Vamos lá, gente. Continuando. Outra coisa, a escama dos peixes ósseos são escamas que têm origem epidérmica e são ganoides, quitinoides, tá? Enquanto que, quando a gente fala da escama dos peixes cartilaginosos ou elasmobrânquios, a minha escama não, a escama deles tem origem dérmica, tá? Na parte de baixo. E é formado por esmalte dentina. E é extremamente dura. Ok? Vamos lá. Mas agora a gente olha então esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um peixe cartilaginoso, ou também chamado de elasmobrânquio, certo? Então, quando você olha lá, ó, a boca dele é uma boca ventral. Você vê que ele não tem o opérculo que a gente viu lá no outro peixe. O que ele vai ter? Fendas branquiais. A gente já vai ver que isso aqui é extremamente importante para o sistema respiratório, tá? O que mais? Aqui, ó, na testa, que aqui está um pouquinho deslocado, deixa eu apagar aqui. Esse cara aqui, ó, é o espiráculo. Lá você viu que não tinha. Outra característica morfológica importante: a nadadeira dorsal é extremamente proeminente. Tanto que a gente chama até de barbatana, que é o que aparece lá em cima quando esse bicho vem se aproximando de você. E quando a gente fala em nadadeira, a nadadeira dos elasmobrânquios ou cartilaginosos é heterocerca. Hétero significa diferente. Então, você está vendo aqui, ó, que a parte dorsal dessa nadadeira é muito maior do que a parte ventral. Então, ela é muito diferente. Outra coisa, não aparece aqui,
Mas esses peixes, chamados de cartilaginosos ou de elasmobrânquios, eles não apresentam ânus. Eles vão apresentar cloaca, tá? Lembra lá da nossa brincadeira? Cloaca é o buraco mais útil do mundo. Então, assim você já vai entendendo. E outra coisa que eles apresentam diferente dos peixes ósseos ou osteíctes é essa estrutura aqui, ó, somente presente em machos, chamado de clasper. Essa estrutura chamada de clasper, para que ela serve? É uma estrutura para ajudar na reprodução. Quando o macho e a fêmea vão copular para se reproduzir, o clasper ele entra no orifício genital da fêmea e segura ela para eles fazerem a troca de gametas. Então, o clasper é uma estrutura ou órgão copulatório. Tá ok? Então, olha lá, ó. Presta atenção. Boca, espiráculo, nadadeira dorsal, nadadeira caudal, cloaca e o clasper, tá? Então, olha como é diferente, ó. A boca dos ósseos é terminal, então tá de frente. Não tem cloaca e sim tem ânus. A nadadeira dorsal é bem menor. Apresentam opérculo, não tem espiráculo. E a nadadeira caudal é homocerca, ok? Diferenças de condrictis para osteíctis. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, ó, quando a gente fala de escamas, eu tenho que cuidar que é o seguinte, eu tenho também peixes de couro. Então eu tenho peixes com escamas, mas eu também tenho peixes com couro, tá? Isso é importante a gente lembrar, principalmente dos peixes de água doce. Vocês devem ter lembrado, alguns de vocês aí devem ter pescado já, né? Eu acho, tá? Vamos lá. Agora, a respiração desses animais. Então, para poder respirar, esses caras vão apresentar uma estrutura chamada de brânquias. Brânquias. O que são essas brânquias? Cara, nada mais, nada menos que estruturas muito parecidas com os pulmões na questão de ter vascularização. Então, você tem que pensar o seguinte: para que aconteça a transferência, a entrada de oxigênio e a saída de dióxido de carbono de uma estrutura, eu preciso ter uma alta vascularização. Não entendi. Bom, para onde que vai o oxigênio e da onde que vem o CO2? Vem da corrente sanguínea. Então, eu preciso ter uma estrutura em contato com ou água ou o ar para poder pegar o oxigênio e mandar embora o CO2. Então, quando a gente fala em peixes, eu vou ter peixes, a maioria deles vão apresentar brânquias. Brânquias são essas estruturas que eu estou mostrando aqui, ó, que você já deve ter visto no peixe, quando você ergue o opérculo do peixe, quando ele é um peixe ósseo, lembra que tem um negocinho na cabeça dele que quando você deixa ele fora da água, ele fica erguendo e abaixando para tentar respirar. Ali embaixo tem umas estruturas extremamente vermelhas, tá ali, ó, extremamente vermelhas, e isso é chamado de brânquia. E o conjunto de brânquias se chama guelras. Tá? Então, guelras é o conjunto de brânquia. E a brânquia é isso daqui, ó. São como se fossem uns dedinhos, umas linguetinhas de tecido, tipo a mucosa da nossa boca, a mucosa nasal nossa. Então, um tecido que não é impermeável, ele é bem permeável, pelo menos parcialmente permeável, e dentro dele correm os vasos sanguíneos. Por dentro aqui, ó, tá vendo? Vermelho e azul, vasos sanguíneos. Então,
Quando a água entra aqui nessa estrutura, então entra pela boca a água, enche essa câmara de água, e o que, que acontece? A água traz O2. E o O2, em grande quantidade na água, entra na brânquia. Também o CO2, em grande quantidade na corrente sanguínea, acaba se difundindo para a água. Então eu vou ter a entrada de O2 e a saída de CO2, tá? Lembrando assim, ó, galera, a gente tem que lembrar um pouquinho lá da parte lá do primeiro ano, que é transporte entre membranas. O oxigênio e o CO2, ou seja, os gases, de modo geral, como que eles se comportam? Eles vão da onde tem uma maior concentração para onde tem uma menor concentração. Ah, professor, já esqueci. Galera, vamos lá. Esse símbolo aqui, ó, que você está vendo, significa concentração. O que, que significa, então? O O2 e o CO2 vão da onde tem mais para onde tem menos. Então, aonde que tem mais oxigênio? Na água que está circulando. Então, acaba se difundindo o O2 para dentro da minha brânquia. Certo? E o CO2 está em maior concentração aonde? No sangue ou na água? Normalmente é no sangue. Então, o que, que acontece? O CO2 sai da brânquia e vai para a água. Isso é um processo de difusão, certo? Sempre da onde tem mais para onde tem menos, onde está sobrando para onde está faltando. Ok, galera? Qualquer coisa, para lá, ó. Para e a gente conversa, tá bom? Então, mas daí eu tenho que chamar a atenção do seguinte, presta atenção. Tem peixe que não tem brânquia? Aí que eu tenho que tomar cuidado. Então, eu coloco um asterisco lá, ó. Eles são poucos, mas existem. Eles são chamados de pulmonados. Ah, então ele vai ter um pulmão. Calma, calma lá, galera. Não é um pulmão. Não é um pulmão. O que, que vai acontecer? Os peixes pulmonados, eles têm uma estrutura que a gente já vai ver nos próximos slides, chamado de bexiga natatória. E essa bexiga natatória, evolutivamente, um grupo de peixes se transformou em algo, entre aspas, chamado de pulmão. O que, que é um pulmão? Faz o mesmo papel que a brânquia. Troca gasosa, ok? Só que brânquia através da água, pulmão através do ar, ok? A gente já vai explicar melhor ali na frente. Vamos lá. Então, aqui esse slide está mostrando para você, porque agora eu tenho uma junção do sistema respiratório com o sistema circulatório. Sempre é, né, galera? Pensa o ar que entra em você, entra no pulmão. Mas do pulmão vai para onde? Vai para Marte? Vai para Júpiter? Vai para o buraco negro? Não. Ele entra no teu pulmão ele vai passar para a sua corrente sanguínea. Então aqui acontece do mesmo jeito, ó. Eu tenho os vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos aqui, ó, eles vão passar pelas brânquias. Então, aqui nesta região aqui, ó, ele vai ser oxigenado.
certo? Quando ele for oxigenado, aí ele vai circular e depois ele vai retornar. Então, nas brânquias eu tenho o que a gente chama de hematose. O que é hematose? Troca é a troca gasosa. Então, o que acontece? Entra O2, sai CO2. Ok? E isso intimamente ligado com o sistema circulatório, tá? Que a gente já vai ver. Então, aqui que eu estava falando para vocês. O que é isso aqui? Nós estamos falando dos peixes que nós chamamos de dipnóicos. Peixes dipnóicos é o que a gente falou agora há pouco no slide. São os peixes pulmonados, tá? Esses peixes pulmonados, tem a brincadeira aqui do lado, né? O que vai acontecer? Eu tenho um órgão chamado de bexiga natatória. Bexiga natatória. E essa bexiga natatória você está vendo aqui, ó. Tá aqui desenhadinho para você. Originalmente, para que essa bexiga natatória serve? Essa bexiga natatória serve para flutuar. Ok? Então, quando eu falo, esquece ali um pouquinho de pinóico, tá? Vamos um slide para frente aqui, ó. Bexiga natatória, a bexiga natatória, quando ela está cheia de ar, cheia de gás, ela faz o peixe flutuar. Então o peixe está no fundo e ele quer ir mais próximo da superfície. O que ele faz? Ele retira gás da corrente sanguínea e joga para dentro dessa bexiguinha, um balãozinho. Nosso desenho está mostrando isso para você. Aqui, ó, nós temos uma bexiga natatória que está vazia e uma bexiga natatória cheia de gás. Quando está cheia de gás, a bexiga natatória, o peixe vai fazer o quê? Vai subir. Ele vai flutuar. Tá? Ele fica mais denso e menos denso e sobe na coluna d'água. Quando ele quer ir para o fundo, ele tem que fazer o processo contrário. Bexiga natatória tem que ficar vazia. Isso vai provocar com que o peixe afunde. O peixe vai afundar. Certo? Então, bexiga natatória cheia de gás, flutua. Bexiga natatória vazia, afunda. E assim ele consegue controlar se ele vai para o fundo, se ele vai mais próximo da superfície. Originalmente, a bexiga natatória serve para isto. Mas evolutivamente, o que aconteceu? Há um grupo de peixes, como eu estava falando anteriormente, chamados de peixes dipnóicos ou pulmonados, a bexiga natatória ganhou uma comunicação. Então, olha aqui, ó. Boca, desculpa, boca, esôfago, e daí abriu um canal aqui, ó. Abriu um canalzinho aqui, ó. E essa estrutura chamada de bexiga natatória ganhou uma comunicação com o exterior. Então, o que acontece? Esse peixe vai à superfície, abre a boca, o ar entra e preenche essa estrutura que agora não é mais uma bexiga natatória, que foi transformada num órgão extremamente vascularizado, que a gente chama, entre aspas, de pulmão. E o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter a difusão de O2 para a corrente sanguínea e a difusão de CO2 para dentro dessa estrutura, igualzinho acontece nos nossos pulmões.
o O2 entra no organismo do peixe e o CO2 sai do organismo do peixe. Então, esse é um grupo especial, diferenciado de peixes, chamados de dipnóicos ou pulmonados, que está aqui a foto de um deles, ó. Isso ali, ó, é uma piramboia, eles parecem uma enguia. Então, essa piramboia, morenita, mussum, que é usado como isca para pescar, eles precisam ir à superfície, pegar ar, esse ar vai para dentro dessa bexiga natatória que se transformou num pulmão e assim eles conseguem respirar. Tá ok? Beleza, gente? Vamos lá? Seguindo, o sistema circulatório dos peixes. Então, a gente primeiro vamos organizar ele. Os peixes, eles apresentam, agora você tem que ir lembrando de mamífero. Eles apresentam o sistema circulatório simples. Lembra mamífero apresentava circulatório duplo, tinha simples. Ele é um sistema igualmente dos mamíferos, ele é fechado. Significa que o sangue só corre dentro de vasos sanguíneos. Ele não vai sair de dentro dos vasos sanguíneos, como acontecia lá em molusco, que a gente estudou, e em artrópodes, que a gente estudou. Tá? E esse sistema é incompleto. Certo? O que significa ser incompleto? Significa que o sangue rico em O2 vai se misturar com o sangue rico em CO2. Tá? Vamos entender por que isso? Olha só o que vai acontecer. A última característica explica isso para nós. O coração dos peixes é um coração bicávico. Certo? E agora, gente? Coração bicávico. Bicávico, como está mostrando aqui, ó, para nós, ó, o coração do peixe aqui, ó. Tá? Significa que o coraçãozinho dele é assim, ó. Tem duas câmaras apenas. Duas câmaras. Ok? Aqui nós temos o átrio e aqui nós temos o ventrículo. Então, agora o sangue, o que acontece? O sangue vem e passa aqui. Ok? Eu recebo sangue rico em CO2, porque aqui o sangue está vindo do corpo. E aqui o sangue vai sair e vai para as brânquias. Ok? Daqui passa nas brânquias, fica rico em O2 e vai se dispersar pelo corpo. Então eu não tenho um lado rico em CO2 e o outro lado rico em O2. E agora vamos lembrar lá, ó, quando a gente fala do teu coração, você tem um coração assim, ó. Certo? Opa. Você tem um coração assim, ó. O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito. Do lado direito, que eu estou pintando em amarelo aqui, ó, você só tem sangue rico em CO2.
Do lado esquerdo, que eu estou pintando aqui, ó, você só tem sangue rico em O2. Então, o sangue é separado. Alta concentração de oxigênio não se mistura com o sangue com alta concentração de CO2. No caso dos peixes e dos anfíbios que nós vamos ver, o sangue se mistura. Então eu falo que o meu sistema ele é incompleto. O coração só apresenta duas cavidades, então o meu coração ele é bicávico. Não sai dos vasos sanguíneos o meu sangue, então a circulação é fechada. E só tem uma circulação, portanto a circulação é simples. Você pode ver agora aqui nesse desenho aqui, ó. O que acontece? O coração bombeia sangue, passa pelas brânquias. Deixa eu escolher outra cor aqui. Então, o coração bombeia o sangue vem aqui, passa pelas brânquias, recebe O2 da água e daí o sangue continua. Vai se espalhar pelo corpo todo e vai novamente vai chegar no coração. Então não existem duas circulações, não existe o sangue só com O2, só com CO2, é diferente das aves e dos mamíferos e também diferente dos répteis superiores, que a gente chama que são os crocodilianos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá ok? Vamos lá? O sistema digestório desses caras aqui. O que é que eu tenho de legal aqui? Vamos lá. É bem simples, tá? Claro que ele é um pouquinho diferente de peixe para peixe, porque a nossa brincadeira no convite lá, para quem olhou o convite, né? Para quem prestou atenção no convite, eu brincava com vocês com um negócio chamado de isca, né? Que você precisa para ir pescar. O cara acha assim, minhoca é para todo mundo. Não, minhoca não é para todo mundo. Tem peixe que você pesca com fruta. Tem peixe que você pesca com minhoca, tem peixe que você pesca com inseto. Por que isso? Porque depende o hábito alimentar desse peixe. Então, dependendo do hábito alimentar, eu vou ter mais ou menos sucesso com a isca que eu utilizar. Então, por isso que eu brinquei com vocês antes para chamar a atenção. Então, é claro que eu vou ter também uma variação do sistema digestório. Se eu tenho tipos de alimentos diferentes para os peixes, eu também vou ter sistemas digestórios diferentes. Mas a gente estuda o básico. Então, boca, o esôfago, o estômago, tá? Do estômago, os intestinos, o reto, e se for o caso, o ânus. O ânus é no caso dos peixes ósseos, tá? Se for no caso dos peixes chamados de cartilaginosos, peixe cartilaginoso, não tem ânus. Tem o quê? Cloaca. O que é cloaca, gente? Vamos lá. Cloaca é por onde o peixe faz xixi, faz cocô, ou seja, ele excreta por ali, ele defeca por ali e ele também vai se reproduzir por ali, tá? Então é um pouquinho diferente. No caso dos peixes cartilaginosos, o que vai acontecer? Eles vão urinar e defecar pelo mesmo lugar. Aí depois, o nascimento do filhote, se ele for, por exemplo, um tubarão, ele vai ter o poro urogenital. Tá ok? A gente vai ver um pouquinho para frente. Agora, tem que ter ciência o seguinte: pode mudar um pouquinho o estômago, pode mudar um pouquinho o intestino, os secos pilóricos? Pode. Isso aqui pode ter pequenas modificações diante do tipo de alimento. Tá? Tipo de alimento. Então, existem peixes carnívoros? Sim. Existem peixes herbívoros? Sim. Existem peixes onívoros? Sim. Frugívoros? Insetívoros?
Sim. Aí eu vou ter pequenas variações. Outra coisa que não foi mostrado aqui, mas que mostra aqui nesse outro slide, é uma estrutura, isso é exclusivo dos peixes cartilaginosos. No intestino dos peixes cartilaginosos, eu vou ter uma estrutura chamada de válvula espiral, tá? Essa válvula espiral vai servir para quê? A válvula espiral nos peixes cartilaginosos, que são os tubarões e as raias, ele serve para aumentar a, a, a absorção do alimento, dos nutrientes, tá? Outra coisa que não foi colocado no outro slide, mas que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: os peixes apresentam pâncreas, apresentam fígados, que são as famosas glândulas anexas, que a gente já viu lá nos mamíferos. Os peixes também apresentam isso. Tá ok? Beleza por enquanto? Vamos lá. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Sistema excretor. Sistema excretor, você deve lembrar o seguinte. Qual é o papel do sistema excretor? Filtrar o quê? Filtrar o sangue e vai fazer isso para retirar impurezas. Para retirar impurezas. Tá ok? Quando a gente fala de peixes, você vai lembrar o seguinte: os peixes apresentam rins. Igual lá nos mamíferos, igual em nós, eles vão apresentar rins. E esse rim é responsável por filtrar o sangue. Beleza. Filtrou. Como é que sai a impureza, galera? Que a gente viu lá na aula de mamíferos. Essa impureza, ela vai sair através da urina. Ok? Então, eu vou poder jogar ela fora através da urina e normalmente eu vou excretar ureia ou amônia, que são as excretas nitrogenadas. A ureia usa menos água e a amônia usa mais água. Certo? Então significa que tem peixe que tem, como está dizendo aqui no slide, ó, tem uma urina mais diluída, porque sobra H2O. E tem peixes que têm a urina pastosa, tipo ave, porque falta água. Ok? Outro sistema, outra estrutura excretora, as brânquias. Os peixes também podem excretar pelas brânquias. Ok? Agora, a minha pergunta para vocês é: por que que existe essa diferença entre mais água e menos água? E no que isso aqui interfere? E eu vou deixar a dica para vocês, porque isso aí vai ser uma pergunta da nossa atividade. É através da pesquisa em osmorregulação que você vai conseguir descobrir isso que eu estou falando. Tá? Beleza, gente? Ficamos por aqui. Estamos quase indo para a próxima aula, que é o 4º ano. Um abraço para vocês. Fiquem bem.